Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as provas em espécie. Como referido nas aulas anteriores, o nosso Código de Processo Penal ele traz um rol meramente exemplificativo, ou seja, essas provas que se encontram elencadas no Código de Processo Penal não são taxativas. Quaisquer outros meios, desde que de forma listas, poderão ser utilizados. Então, nós iniciamos ali no Código de Processo Penal, a partir do artigo 158, nós vamos encontrar a primeira prova, que é a prova a prova pericial, né? Ela está prevista no artigo 158 e ela se estende até o artigo 184. O que é essa prova pericial? A prova pericial nada mais é do que uma avaliação técnica, né? Uma avaliação feita por um profissional da área do conhecimento do objeto que vai ser periciado para que ele possa examinar e retirar as suas impressões em busca da elucidação do fato, em busca da apuração da verdade, aquela verdade que nós sabemos que é uma verdade judicial, ok? O artigo 158, ele é taxativo quando ele estabelece a obrigatoriedade de que todos os crimes que deixam vestígio, portanto, são aqueles crimes chamados crimes materiais ou não transeuntes, é necessária a realização da prova pericial. Se vocês derem uma olhada lá no artigo 158, ele vai dizer que quando os crimes deixam vestígios é indispensável. Este é o termo que é utilizado. Portanto, é obrigatório. Então, existe uma obrigatoriedade da realização da prova pericial de acordo com o artigo 158. E esse exame pericial, ele vai ser realizado de forma direta ou indireta. Mas antes de nós fazermos a diferenciação entre o exame corpo de delito direto e o exame corpo de delito indireto, é importante nós fazermos uma distinção a respeito de duas expressões que por vezes podem ser interpretadas de forma equivocada. Trata-se do corpo de delito e o exame de corpo de delito. São coisas diferentes. O corpo de delito nada mais é do que a materialidade, ou seja, o crime propriamente dito, né? E o exame corpo de delito é a perícia, é a avaliação que vai ser feita pelo perito, né? Apontando, então, a forma como aquele crime aconteceu, como aquele fato se desenvolveu, buscando os maiores esclarecimentos necessários para fornecer aos juízos os elementos para formar a sua convicção, ok? Então, corpo de delito é a materialidade, exame corpo de delito é a perícia propriamente dita, ok? Esse exame corpo de delito, conforme está expresso no artigo 158, ele pode ser feito de forma direta ou de forma indireta. Exame corpo de delito direto é quando é possível que a avaliação, que o exame seja feito no próprio corpo de delito, ou seja, no próprio objeto que vai ser examinado, seja no corpo da vítima, como por exemplo um cadáver, nas lesões, né, diante de uma violação à integridade física, naquela substância entorpecente que foi apreendida. Então, diante da possibilidade de se avaliar e examinar diretamente o corpo de delito, ou seja, a materialidade, será feito desta maneira, de forma direta. E o indireto é justamente o exame que nós podemos dizer que ele é subsidiário, ele só vai ser realizado em caso de não ser possível o direto. Aí, então, ele vai ser representado pela cadeia de vestígios, né? Ou seja, pelos elementos que se buscarão reunir em face da infração penal cometida, buscando reunir o maior número de elementos que possam sinalizar a prática de um crime. Exemplo, testemunhas, documentos, imagens, fotografias, então quaisquer outros elementos que possam, reunidos, trazer informações a respeito da prática da infração penal, será então o que nós chamamos de
cadeia de vestígios, aonde reunidas formarão o exame corpo de delito indireto. Em 2018, pela Lei 13.721, foi introduzido no artigo 158, um parágrafo único estabelecendo 2 incisos, dando a prioridade para a realização da perícia. No inciso 1, nós vamos encontrar a realização da perícia prioritária quando se tratar de violência contra a mulher, violência doméstica, né, no âmbito familiar contra a mulher. No inciso 2, trata-se da violência contra a criança, adolescente, idosos ou quaisquer outras pessoas portadoras de deficiências. Então, desde 2018, nós temos essa tramitação por prioridade também no que diz respeito à prova pericial. Recentemente, em 2019, no final de 2019, sobreveio a Lei 13.964, que foi bastante comentada na mídia, a chamada Lei do Pacote Anticrime, né? Onde veio trazer várias alterações no ordenamento jurídico, não só no Código Penal, no Código de Processo Penal, nas leis extravagantes também, e trouxe também uma novidade para o título, né, da perícia no processo penal, ou seja, no capítulo das perícias, veio inclusive mudar o próprio nome do capítulo, trazendo uma nova redação para o capítulo 2, dizendo do exame de corpo de delito, da cadeia de custódia e das perícias em gerais. Então, essa lei 13.964, pacote anticrime, que entrou em vigência em janeiro, dia 23 de janeiro de 2020, agora, ela trouxe, então, algumas alterações na prova pericial. Inseriu vários novos dispositivos no artigo 158, que é onde se inicia a base legal da prova pericial. Então, nós vamos encontrar a inclusão do artigo 158A, B, C, D e F. Então, são 5 novos dispositivos que vão disciplinar, então, a cadeia de custódia. Em especial, trouxe a cadeia de custódia. No artigo 158A, no caput, nós temos a definição que vem a ser a cadeia de custódia. Logo após, nos seus parágrafos, né, nós vamos ter as disposições a respeito do momento em que se inicia a cadeia de custódia, quem vai ser o responsável, né, a responsabilidade do agente público e ainda a definição do que é vestígio. Isso tudo no artigo 158A. Já no artigo 158B, nós vamos ter a disposição das etapas da cadeia de custódia, ou seja, como essa cadeia de custódia vai se desenvolver. Então, ela vai trazer o reconhecimento, o isolamento, fixação, coleta, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento, armazenamento e descarte. Vejam que é um dispositivo bastante extenso, onde são vários incisos que foram inseridos no artigo 158, que estabelece, então, primeiramente, a identificação, quais são os elementos que poderão interessar, né, e que poderão fazer parte dessa cadeia de custódia, a forma como deve agir o agente público ao se deparar com esses elementos, ou seja, o isolamento, de que maneira vai haver o acondicionamento e assim sucessivamente. Então, são vários dispositivos que foram previstos, né, para a cadeia de custódia no artigo 158B. No 158C, nós vamos ter, então, a forma de coleta dos vestígios, ou seja, este dispositivo traz a maneira de como os vestígios deverão ser acondicionados, né, e de que forma esse material deverá ser encaminhado. E aqui vejam, eu coloquei até em itálico ali a expressão preferencialmente, porque todos nós sabemos que nós temos um déficit muito grande, né, de peritos oficiais, então por isso, já prevendo esta dificuldade em razão da ausência de peritos,
o legislador incluiu essa expressão preferencialmente, porque desta forma está dando abertura para, em caso de não ter o perito oficial, serem nomeados, né, peritos não oficiais. E aí também nós vamos encontrar nesse dispositivo a determinação de que todos os estados da federação deverão organizar a chamada central de custódia e de perícia oficial. Então, todos os estados brasileiros do território nacional deverão, então, organizar as centrais de custódias. Aí nós vamos ter ali no parágrafo primeiro, né, o tratamento isonômico que é dado tanto para o material coletado na fase da investigação, quanto naquele que é apreendido e que é coletado durante a tramitação do processo, né? Depois, no parágrafo 2º, nós vamos ter, então, a questão do isolamento, a proibição de entrada de pessoas no local onde estão armazenados esses vestígios que foram previamente coletados. No artigo 158, nós vamos ter, então, sobre o material como deve ser o material a ser utilizado como recipiente, que espécie de recipiente deve ser utilizado para poder, então, preservar esse material todo coletado de forma que não haja qualquer alteração, qualquer violação, inclusive estabelecendo que todos devem ser lacrados, né, com identificação individualizada, a fim de garantir a inviolabilidade e a idoneidade durante o transporte deste material, que obviamente vai ser coletado em um local e vai ser encaminhado, então, à central de custódia. Na sequência, o artigo 158-E, reforçando o que eu já havia comentado anteriormente, né, prevê que todos os estados deverão ter os chamados institutos de criminalista com a central de custódia, sendo esta dotada de vários serviços. Então, a central de custódia, aí vocês vão analisar detidamente, quando examinar o artigo 158-E, todos os incisos, né, que estão inseridos neste artigo, que estabelecem quais os serviços, o protocolo, né, de recepção do material, de documentação, a devolução do material depois de examinado, a forma de acondicionamento, a classificação, enfim, né? Todas as disposições relacionadas à central de custódia, como ela deve agir, como ela deve exercer a sua atividade em cada estado da federação. No artigo 158-F, nós vamos verificar que o material que foi utilizado, né, na perícia, que é aquele material que foi previamente selecionado, ele deve ser, depois de periciado, examinado, devolvido à central de custódia, onde deverá permanecer até para uma contraprova futura, se necessário for, né? E em caso de não haver espaço suficiente na central de custódia, cabe à autoridade policial ou judiciária determinar as condições de forma como deverá ser depositado este material, ok? No artigo 159, dando prosseguimento, então, à prova pericial, então, abstraindo as inovações trazidas no artigo 158, o artigo 159, caput, nos refere que a prova pericial deve ser realizada por um perito oficial. Esse perito oficial é aquele perito concursado. E no parágrafo 1º, nós vamos encontrar, de forma alternativa, a possibilidade de, em não havendo a presença de perito oficial, serem nomeados 2 peritos não oficiais. E volto a repetir, isso em razão do déficit de peritos, né, que infelizmente nós sabemos que é bastante grande, não só aqui no nosso estado, mas no país todo. Os peritos não oficiais, quando nomeados, né, são nomeados pelo juiz, eles deverão apresentar algumas características legais, né, que estão expressas em lei. Essas pessoas devem
ser portadores de diploma de curso superior, preferencialmente na área do conhecimento em que essa perícia vai ser realizada. Por exemplo, no caso de uma perícia médica, se não tivermos a presença de um médico, né, legista, que venha fazer a perícia, poderá ser nomeado um enfermeiro, né, desde que esse enfermeiro tenha a graduação em enfermagem. Consequentemente, né, esses enfermeiros, né, serão necessários 2 para a realização da perícia. Além disso, são pessoas idôneas, né? Essas pessoas devem ser idôneas, então elas deverão apresentar, né, certidões negativas na esfera criminal. E também, obviamente, né, o mais importante, eu diria para vocês, ter a capacidade teórica, o conhecimento técnico para atuar na área do conhecimento aonde a perícia vai ser realizada, né? No parágrafo 2º do 159, também nós temos a disposição de que os peritos não oficiais, eles deverão prestar o compromisso de bem e fielmente cumprir aquele ônus que a ele está sendo apresentado, né? E ele deve aceitar. Então, obviamente, ele vai prestar o compromisso e aceitar o encargo que a ele está sendo confiado. Também nesta disposição do artigo 159, lá no parágrafo 3º, nós temos a possibilidade de as partes apresentarem o famoso assistente técnico. E aqui nós precisamos fazer uma diferenciação. Assistente técnico de assistente de acusação. Assistente de acusação é o auxiliar do Ministério Público, né, que vai ser contratado pela vítima para atuar auxiliando o Ministério Público durante toda a tramitação do processo. Aqui, nós estamos falando, neste momento, do assistente técnico, que é um profissional da área do conhecimento, onde a perícia vai ser realizada, para acompanhar a perícia, né, a partir do momento em que ele estiver devidamente habilitado nos autos. Então, a prova pericial, no que diz respeito ao assistente técnico, dispõe, né, faculta as partes a apresentação, então, desse assistente, conforme já havia referido, e ele vai se habilitar nos autos. O juiz irá admitir a sua habilitação e ele ficará vinculado ao processo. Aqui tem um detalhe que é importante eu destacar para vocês, que a atuação do assistente técnico só vai ocorrer de forma efetiva no processo após a realização da perícia, porque antes disso o trabalho vai se resumir à formulação de quesitos. Então, no momento em que o profissional for contratado pelas partes, ele poderá desde logo elaborar quesitos para que esses quesitos sejam levados ao perito oficial ou os 2 não oficiais quando da realização da perícia. O assistente técnico ele até pode comparecer no dia da perícia, porém ele não poderá atuar de forma direta junto ao perito no momento da realização da perícia, ok? Esse assistente técnico, então, após a realização da perícia, juntado o laudo pericial aos autos, ele poderá impugnar esse laudo e, inclusive, elaborar pareceres, né? Além da possibilidade dele participar da audiência de instrução e julgamento a convite das partes, conforme está previsto no artigo 159, parágrafo 5º, inciso 1 do Código de Processo Penal. Se houver interesse das partes na presença não só do assistente técnico, mas também dos peritos ou do perito oficial em participar da audiência para trazer esclarecimentos, é necessário que isso seja feito com 10 dias de antecedência, para que eles possam se organizar, né, as suas agendas, os seus compromissos profissionais, sem qualquer prejuízo. Também nós podemos destacar aqui que, se a perícia for complexa, envolvendo mais de uma área do conhecimento, também será facultada às partes a indicação de mais de um perito, mais de um assistente, né? Assim como serão nomeados mais de um perito oficial ou 2 não oficiais, da mesma forma serão também
será possível também a indicação de mais de um assistente técnico. Um exemplo disto é um desmoronamento, né, de um prédio que venha a ruir e que seja necessária a perícia nos corpos, né, e também no prédio que ruiu. Então, diante disso, nós temos a necessidade de uma perícia complexa, onde poderão mais de um assistente técnico se habilitar nos autos e, da mesma forma, mais de um perito oficial ou mais de 2 não oficiais para que venham atuar neste processo, ok? O laudo pericial. O que é o laudo pericial? É o documento, né? É onde serão recebidas todas as informações em que o perito obteve pela realização do exame que realizou. Então, é um documento em que o perito apresenta as conclusões após minuciosa avaliação dos elementos analisados. E este laudo pericial, ele compreende 3 etapas: o preâmbulo, a descrição, a conclusão e o encerramento. O preâmbulo nada mais é do que aquela identificação inicial, né, como qualquer preâmbulo, onde será identificado qual o objeto que está sendo periciado. Na sequência, a descrição do objeto, né? Após isso, o perito vai apresentar as suas impressões, as suas conclusões e, ao final, fazer o encerramento com data e assinatura. O prazo legal para a apresentação deste laudo pericial é de 10 dias, conforme está previsto no artigo 160, parágrafo único do Código de Processo Penal, com possibilidade de prorrogação, desde que devidamente justificada a necessidade desta prorrogação. E atenção, pessoal, a perícia poderá ser realizada em qualquer dia e horário, conforme está previsto no artigo 161 do Código de Processo Penal. Dito isso, então, são essas as primeiras informações necessárias para a apresentação da prova pericial, que é uma das mais complexas, bastante extensa, e eu não iria me alongar aqui para que não ficasse muito cansativo esse vídeo. Então, na sequência, nós iremos dar continuidade à prova pericial e vocês poderão, inclusive, me enviar dúvidas que, porventura, possam ter, né, a respeito do que foi falado na aula de hoje. Agradeço desde já a participação de todos e a atenção. Muito obrigada, até a próxima.